Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6 da apostila, né? Nosso módulo 6. Eu vou explicar todo esse capítulo para vocês, orientar algumas atividades e ao longo da semana eu farei novos vídeos onde eu irei fazer a correção dos exercícios. Vamos só relembrar o conteúdo que nós vimos nas nossas últimas aulas, né? O título desse capítulo 6 é a composição da matéria. Só que nos capítulos anteriores, nós já havíamos estudado o que é essa matéria, o que é a matéria. Então vamos só relembrar um pouquinho. Nós vimos que no universo existem basicamente duas coisas, matéria e energia. E a matéria é aquilo que ocupa espaço, é aquilo que tem massa, que tem volume. E essa matéria ela tem algumas propriedades, ou seja, ela tem algumas características. E aí ao longo das aulas nós vimos, né, nós aprendemos quais são essas propriedades, quais são essas características que caracterizam uma determinada matéria. E aí nós vimos que dentre várias propriedades nós destacamos que toda matéria ela tem uma massa, ela tem um volume, ou seja, ela ocupa um lugar no espaço. Essa matéria, então, ela tem uma densidade que é constante. Lembrando, a gente viu nas últimas aulas que densidade é a massa dividida pelo volume. E nós vimos também que essa matéria ela está em um dos três estados físicos da matéria, sólida, líquida ou gasosa, e que ela pode, de acordo com a temperatura ou com a pressão, ou com os dois juntos, os dois fatores, temperatura e pressão, ela pode mudar de estado físico, passando do sólido para o líquido, né, que é a fusão, do líquido para o gasoso, que é a vaporização, e ela pode passar diretamente do sólido para o gasoso, que é a sublimação. Mas também pode acontecer através de uma perda de energia, uma perda de calor, um resfriamento, a matéria passar do estado gasoso para o líquido, que é a condensação, do líquido para o sólido, solidificação, ou diretamente do gasoso para o sólido, que também é sublimação ou ressublimação. Bom, e aí dentro dessas mudanças de estado físico, a gente destaca o ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão é a temperatura em que a matéria ela passa do estado sólido para o líquido. E uma matéria ela tem um ponto de fusão próprio, que não muda. E o ponto de ebulição, que é a temperatura em que ela passa do estado líquido para o gasoso, que também é constante. Esse ponto de ebulição ele também não muda. Bom, agora no capítulo 6 nós vamos falar um pouquinho sobre a composição da matéria, ou seja, do que essa matéria ela é feita. A gente sabe que na natureza existem milhares de substâncias diferentes, né? De elementos químicos diferentes, existem centenas desses elementos, a gente vai estudar ao longo do ensino fundamental, mas que a matéria ela pode ser formada por uma ou mais substâncias, mais elementos químicos juntos. E é interessante, eu vou pegar aqui a apostila, a gente analisar a imagem que abre o capítulo. Então todo o capítulo ele vem com a imagem de abertura e com alguns questionamentos, algumas perguntas. Então nós podemos perceber o seguinte, aí a gente tem um garotinho lavando a mão e a seguinte pergunta: você sabe o que significa dizer que a água é potável? Então vem a primeira pergunta, né? O que é uma água potável? E aí muita gente poderia falar, é uma água pura, é uma água sem sujeira, uma água sem impureza. Tá tudo certo. Mas a água potável, ela é aquela água que é própria para o consumo humano. E aí vem a segunda pergunta. A água que chega às casas pode ser classificada como uma mistura? Por quê? Bom, vamos lá. A água potável, que é a água própria para o consumo, ela é uma substância pura? Na verdade, ela não é uma substância pura, porque nós temos água e sais minerais, e esses sais minerais são importantes para a nossa saúde.
Por isso que a água potável é essa, né, própria para o consumo, rica em sais minerais. E aí a segunda pergunta já fica respondida. Ela pode ser classificada como uma mistura? Sim, porque ela é composta por água e sais minerais. Muito bem. Então, aí a gente já começa a falar um pouquinho sobre substâncias que são puras ou misturas. E na natureza nós encontramos muitas misturas. Na verdade, a maior parte da matéria que nós encontramos na natureza está na forma de mistura. Só que antes da gente entrar nessa parte de substância pura e mistura, é importante a gente entender o que é um sistema. Porque a partir de agora nós não vamos falar mais matéria, nós vamos falar sistema. Então o que é um sistema? O que isso quer dizer? Olha só, imagine que eu quero estudar a areia da praia, por exemplo. Eu não vou recolher toda a areia de uma praia para estudar, eu vou recolher uma porção. Aquela porção é um sistema. Vamos imaginar que eu quero estudar, sei lá, quero analisar a água de um rio. Eu não vou coletar toda a água daquele rio porque seria impossível. Então eu vou coletar uma amostra, uma parte da água daquele rio. Então isso também é um sistema. Então o sistema é uma parte da matéria que eu vou analisar, que eu vou estudar. Muito bem. Então isso que é sistema. Então a partir de agora, ao invés de falarmos em matéria, nós vamos falar em sistema. Bom, e esses sistemas, ou seja, partes, porções da matéria que nós estudamos, ele pode, o sistema, ser classificado como substância pura ou mistura. Bom, uma substância pura é aquela substância que ela tem as suas propriedades físicas constantes, ou seja, o ponto de fusão é sempre o mesmo, o ponto de ebulição é sempre o mesmo, a densidade é sempre a mesma, ela não varia as suas propriedades. Mas, de forma mais simples, uma substância pura é aquela substância que é formada por um tipo só de material. Eu não tenho moléculas diferentes. Por exemplo, vocês já sabem no sexto ano que a molécula de água é H2O. 2 partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio. Então, para que eu tenha água pura, eu preciso apenas de molécula H2O. No exemplo que nós vimos na abertura do capítulo, uma água potável, ela não é uma substância pura, porque ela é formada por água, a molécula H2O, mais sais minerais. Então, uma substância pura é formada por apenas um tipo de molécula e ela tem as suas propriedades constantes. Mas elas são raras na natureza. É muito raro a gente encontrar na natureza uma substância pura. Normalmente, as substâncias puras elas são feitas em laboratório. Na verdade, não feitas. Pega-se uma mistura e purifica-se essa mistura para obter substâncias puras. Mas na natureza mesmo, nós vamos encontrar, na maioria das vezes, apenas misturas. Bom, e o que é uma mistura? É quando nós temos mais de um tipo de molécula. E uma mistura, ela não tem propriedades constantes. O ponto de fusão e o ponto de ebulição variam, a densidade pode variar de acordo com os componentes daquela mistura. E nós temos vários exemplos de mistura. A água que nós já falamos, a água de um rio, a água do mar, a água potável. O ar atmosférico é uma mistura de vários gases. A areia da praia é uma mistura de vários tipos de grãos, de minerais diferentes. Um suco é uma mistura, o leite é uma mistura. Então nós temos vários exemplos de misturas aí na natureza. Só que essas misturas, esses sistemas que nós classificamos como misturas, eles podem ser classificados em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E é muito simples. É só você lembrar o seguinte: homogênea. A palavra homogênea começa com homo. Homo quer dizer igual. Então a mistura homogênea é aquela mistura que o aspecto visual dela é tudo igual, é o mesmo. Eu não consigo distinguir
quais são as substâncias que fazem parte daquela mistura. Por exemplo, a água potável é uma mistura homogênea. Eu não consigo diferenciar as substâncias que compõem aquela mistura. Por exemplo, olha só, aqui um copo com água potável. Nessa água, eu tenho sais minerais e eu tenho molécula H2O, mas eu não consigo separar, é tudo igual. Então essa mistura aqui, ela é chamada de mistura homogênea. Ela só tem um aspecto visual. E quando a mistura só tem um aspecto visual, a gente fala que ela só tem uma fase. Fase e aspecto visual são sinônimos. Por ter apenas um aspecto visual, eu chamo essa mistura de monofásica. Um outro exemplo de mistura monofásica é o ar atmosférico. Eu não consigo ver quais são os componentes do ar, mas é uma mistura de gases. Então, como eu não consigo separar, eu chamo de mistura homogênea ou sistema monofásico. Vamos imaginar que aí na sua casa você vai preparar um refresco. Aí você vai misturar a água e o pozinho do suco artificial. Misturou bem, está tudo diluído. Formou-se uma mistura. E essa mistura, ela é homogênea, um sistema monofásico, porque você não consegue separar as substâncias que fazem parte daquela mistura, os componentes da mistura. Então isso é uma mistura monofásica. Bom, mas em alguns casos a mistura ela pode ser separada visualmente. A gente consegue separar, distinguir quem são os componentes daquela mistura, as substâncias que fazem parte. E aí isso pode ser tanto em misturas sólidas, misturas líquidas, a gente consegue separar. Como eu consigo distinguir quem faz parte, porque as substâncias são diferentes, eu chamo de misturas heterogêneas. Hétero significa diferente. Então, mistura heterogênea é aquela que tem fases diferentes, aspectos visuais diferentes. E aí, por exemplo, eu tenho aqui um copo de água com óleo. Olha só, a gente consegue ver direitinho, né? A água e o óleo não se misturam. Então, aqui está a água e aqui em cima o óleo. Então, eu tenho dois aspectos visuais. Eu consigo ver duas fases nessa mistura. Como eu tenho duas fases, essa é uma mistura heterogênea bifásica ou um sistema bifásico. Eu tenho duas fases. Bom, então se a mistura ela é homogênea, eu chamo de mistura de sistema monofásico. Se ela é heterogênea com dois aspectos visuais, sistema bifásico. Agora, se a mistura ela tiver três aspectos visuais, eu chamo de sistema trifásico. Por exemplo, olha só essa cesta de frutas. Eu tenho aqui bananas, laranjas e limões. Nessa mistura, eu tenho três aspectos visuais. É uma mistura heterogênea, porque eu consigo separar quem faz parte dela. E eu tenho três aspectos visuais. Eu tenho três fases, né? Uma fase é de laranja, a outra fase é de banana e a terceira fase é de limão. Então, é um sistema trifásico. Agora, quando essa mistura heterogênea ela tem mais de 4 aspectos visuais, mais de 4 fases, 4 para cima, eu chamo de sistema polifásico. Então, olha só. Aqui é onde nós guardamos as tampinhas do projeto lá da escola. Tampinha no chão, não. E o nome da minha filha, Maria Alice. Então, olha só. Aqui eu tenho tampinhas vermelhas, verdes, amarelas, azuis, brancas, laranjas, pretas. Então, são várias fases, vários aspectos visuais, de cores e tamanhos diferentes. Então, esse é um sistema... uma mistura heterogênea, um sistema polifásico, tá certo? Bom, então, capítulo 6 é basicamente isso, substância pura e mistura e os tipos de misturas. Agora eu quero deixar uma tarefa para vocês. Vocês vão fazer todas as atividades do capítulo 6 e durante a semana
mas essa semana e na semana que vem eu vou gravar novos vídeos fazendo a correção das atividades, comentando os exercícios, e depois eu também vou fotografar o gabarito e mandar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever nos comentários aí e me mandar, tá certo? Grande abraço e tchau!